Estamos chegando com o Pingado desta terça-feira, dia 21 de julho. Estamos de volta, viu? Tô de volta ao nosso Pingado, depois de alguns dias de férias, de descanso. Obrigado ao nosso amigo Roberto Araújo, que estava aqui à frente do Pingado. E eu agradeço, claro, a você que está sempre conosco, de segunda a sexta-feira. Lembrando que o Pingado é um oferecimento Home Care Unifísio, 45 Burgers, Celes Ambientes e Clínica Gastros. Vamos aos destaques de hoje. Morre aos 52 anos o neurocirurgião Jacinto Lai após tratamento contra o câncer em São Paulo. Polícia Civil conclui inquérito sobre a tentativa de sequestro de uma recém-nascida na maternidade Evangelina Rosa e aponta indícios de que o crime foi planejado. Partidos dão a largada às convenções nacionais e começam a definir oficialmente os candidatos que vão disputar as eleições 2026. O Partido Liberal oficializa apoio à pré-candidatura de Joel Rodrigues ao governo do Piauí e fortalece a aliança de oposição no estado. O Tribunal Regional Eleitoral divulga os números do eleitorado piauiense para as eleições de 2026. Mais de 2.700.000 eleitores estão aptos a votar no estado. Especialista explica como o Botox pode provocar a queda temporária da pálpebra e reforça a importância de procurar profissionais habilitados para o procedimento. Estão abertas as matrículas para os cursos de violão, violino e sanfona do Palácio da Música em Teresina. O Pingado já começou. Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. E, gente, a família do médico Jacinto Lai, que morreu ontem aos 52 anos, está providenciando o traslado do corpo dele para Teresina. Ele estava internado em São Paulo, onde fazia tratamento contra um melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele que evoluiu com metástase para o cérebro e o pulmão. Jacinto Lai era neurocirurgião e neuroradiologista, sendo reconhecido como um dos principais especialistas na área no Piauí. O Conselho Regional de Medicina lamentou a morte do profissional e destacou a trajetória e a contribuição dele para a medicina piauiense. Além da carreira médica, Jacinto era conhecido pela paixão pela aviação e chegou a enfrentar 2 acidentes aéreos. O mais grave aconteceu em setembro de 2024, quando o avião pilotado por ele perdeu a hélice em pleno voo. Ao tentar fazer um pouso forçado na BR-316, a aeronave atingiu uma van, uma motocicleta e uma estação de ônibus na zona sul de Teresina. Jacinto sofreu hemorragia intracraniana e múltiplas fraturas, mas conseguiu se recuperar após meses de tratamento. Após a conclusão dos trâmites do traslado, a família deve divulgar as informações sobre velório e sepultamento. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou a tentativa de sequestro de uma recém-nascida dentro da maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. A técnica de enfermagem Auricélia de Souza Rocha foi indiciada pelo crime de subtração de criança previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e continua presa preventivamente. Segundo a investigação, a suspeita entrou na maternidade mesmo estando de folga, usando o uniforme da unidade. Aproveitando a aparência de funcionária, ela disse à família que levaria a bebê para fazer exames. Depois escondeu a recém-nascida dentro de uma bolsa e tentou sair do hospital. A ação só foi impedida porque a tia da criança desconfiou da movimentação e conseguiu localizar a bebê a tempo. A polícia afirma que as investigações revelaram indícios de que o crime teria sido planejado. Na casa da suspeita, os agentes encontraram um ambiente preparado para receber uma criança. Além disso, a análise de documentos e dados apontou que ela simulava uma gestação há meses, mesmo sem estar grávida. Com a conclusão do inquérito, o caso segue agora para análise da Justiça e do Ministério Público.
E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. Repercutiu nas redes sociais os vídeos que eu publiquei sobre uma intercorrência que eu tive com uma queda da pálpebra após uma aplicação de um botox. O meu caso chamou a atenção e levantou dúvidas sobre a segurança do procedimento. A médica dermatologista Vanessa Rocha ressalta que na medicina não existe procedimento totalmente livre de riscos. Isso vale tanto para grandes cirurgias quanto para procedimentos realizados em consultório. Não existe nenhum procedimento médico que tenha risco zero. Isso vale desde uma grande cirurgia até um procedimento que é realizado ali dentro do consultório, como é o caso da toxina botulínica, que é o Botox, né? Nosso assunto aqui de hoje. A toxina botulínica ela é um medicamento muito seguro e já é usado há anos, mas isso não significa que não possa acontecer as complicações, que elas nunca vão acontecer, né? Pelo que foi divulgado, o Felipe apresentou uma complicação que nós chamamos de pitose palpebral, que é a queda da pálpebra superior. É uma intercorrência super rara, mas que é conhecida e descrita na literatura médica. E por que isso aconteceu, gente? O Botox, ele funciona exatamente relaxando o músculo, onde a gente quer aplicar esse produto. O objetivo é justamente diminuir ali a força do movimento de determinados músculos para a gente conseguir suavizar aí aquelas ruguinhas de expressão, o pezinho de galinha, a cara do bravo. O problema é que quando acontece uma difusão dessa pequena quantidade de Botox para um músculo que não deveria receber esse efeito, acontecem aí complicações como essa. A dermatologista explica que o problema pode ter ocorrido porque uma pequena quantidade do produto se difundiu para um músculo próximo ao local onde foi aplicado, provocando relaxamento temporário da musculatura responsável por manter a pálpebra elevada. No caso do Felipe, provavelmente o que aconteceu foi porque acima das sobrancelhas existe aí um pequeno buraquinho no osso, né, que a gente chama de forame supraorbitário. E por esse local é por onde passam nervos, vasos sanguíneos. Em algumas situações, quando a gente vai tratar aí a cara do bravo, né, a gente faz uma aplicação aí acima da sobrancelha e uma pequena quantidade dessa toxina pode sim se difundir por essa região, passar por dentro desse buraquinho e chegar em um músculo que a gente chama de músculo levantador da pálpebra superior, que é justamente o músculo responsável por manter os olhos abertos. Quando isso acontece, o músculo acaba ficando temporariamente enfraquecido e como ele não consegue manter a pálpebra elevada, o paciente fica com esse olho caído. É exatamente por isso que a gente chama isso de pitose palpebral. Alguns fatores vão favorecer essa difusão, né, da toxina, como, por exemplo, a técnica de aplicação, se colocaram muito volume, a profundidade dessa aplicação, a presença de um hematoma que pode facilitar aí a difusão da toxina para esse músculo indesejado e também algumas variações anatômicas de alguns indivíduos. Então, faço questão de destacar que esse risco ele existe mesmo quando o procedimento é realizado com profissionais habilitados. A dermatologista Vanessa Rocha reitera que a escolha de um profissional habilitado faz toda a diferença. O conhecimento da anatomia facial, o domínio da técnica e a capacidade de identificar e tratar rapidamente uma complicação são fundamentais para reduzir os riscos. A médica também explica que a queda da pálpebra é temporária e que o efeito da toxina botulínica é reversível. Na maioria dos casos, a recuperação acontece naturalmente de 2 a 4 meses.
A boa notícia aqui para o Felipe é que essa complicação é temporária, apesar de ser estigmatizante, porque isso causa olhares constrangedores, né? A toxina ela não vai causar aí uma lesão permanente no músculo. Ela vai bloquear essa contração por um certo período, cerca de 2 a 4 meses, e à medida que o metabolismo do nosso organismo vá metabolizando aí essa medicação, o efeito da toxina vai diminuindo e o músculo recupera a sua força. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. Tivemos o início das convenções eleitorais nacionais para as candidaturas à presidência da República. Ontem, o Partido Missão realizou de forma remota sua convenção e oficializou o nome do ativista político Renan Santos como candidato a presidente da República. Para vice, o nome indicado foi o de Haroldo Medina. As convenções seguem até 5 de agosto e nessa etapa que os partidos escolhem oficialmente os candidatos que vão disputar a presidência da República, os governos estaduais, o Senado, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas. É nessa etapa que os partidos escolhem oficialmente os candidatos que vão disputar a presidência da República, os governos estaduais, o Senado, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas. Para o advogado especialista em direito eleitoral Vinícius Soares, é nessa fase que a disputa passa a ganhar contornos oficiais. Segundo ele, os nomes que eram apenas tratados como pré-candidatos podem ser confirmados como candidatos ou haver uma mudança de entendimento. É nesse período que a política deixa o campo das especulações e começa, de fato, a definir os parâmetros. Aqueles nomes que até então eram tratados como pré-candidatos vão ser confirmados, substituídos ou até mesmo deixar de disputar a eleição. Em outras palavras, nessas convenções, Felipe e público, que começa a se desenhar o cenário que o eleitor encontrará nas urnas em outubro. E, afinal, o que é que acontece de fato nessa convenção partidária? Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer o seguinte: a convenção não é para escolher o vencedor da eleição, mas sim para escolher quem vai disputar, ou seja, quem vai concorrer. É durante esse período que o partido vai realizar aquela reunião interna para deliberar sobre alguns pontos fundamentais e decidir oficialmente quem são os candidatos que vão disputar. Além da escolha dos nomes, as legendas também definem as coligações para os cargos majoritários, homologam os números dos candidatos e aprovam uma ata da convenção, documento obrigatório para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Sem essa etapa, nenhum candidato pode ter pedido de registro analisado pela Justiça. Vinícius Soares ressalta que as convenções são muito mais do que reuniões internas dos partidos. É a partir desse momento que o pré-candidato passa a cumprir as exigências legais para buscar o registro de candidatura e a disputa eleitoral começa, de fato, a ganhar forma. Até a convenção, o indivíduo é tratado como se fosse um pré-candidato. E depois dela, que ele já é escolhido pelo partido, ele já começa a cumprir algumas etapas formais para obter realmente o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. É por isso que algumas convenções têm um peso muito maior do que parece. Elas são mais do que umas reuniões internas ali dos partidos. É o começo da parte de oficialização das candidaturas e, por isso, começa, de fato, uma disputa eleitoral. E depois dessas convenções, o calendário eleitoral vai seguir um cronograma muito bem definido. As convenções terminam no dia 5 de agosto, tendo em vista que começaram ali no dia 20 de julho, ou seja, ontem, e depois disso os partidos têm até 15 de agosto, às 7 da noite, para apresentar à Justiça Eleitoral o pedido de registro dos seus candidatos. No dia 16 do mesmo mês, começa oficialmente a propaganda eleitoral. E para quem acompanha rádio e televisão, a propaganda eleitoral gratuita já vai ter início somente no dia 28 de agosto. Alguns dos principais partidos já têm datas definidas para oficializar seus pré-candidatos à presidência da República.
O PL realiza sua convenção no sábado, dia 25, quando deve homologar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. No domingo, 26, o PSD deve confirmar o nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Já na segunda-feira, dia 27, o Novo fará a convenção em Brasília para oficializar a candidatura de Romeu Zema. No dia 2 de agosto, o PT deve homologar a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encerrada a fase das convenções, o calendário eleitoral segue com novas etapas. Os partidos terão até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia 16 de agosto, começa oficialmente a propaganda eleitoral. Cada uma dessas fases tem uma função específica para garantir a legalidade, transparência e a organização do processo eleitoral. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Aqui no Piauí, o Partido Liberal oficializou ontem o apoio à pré-candidatura de Joel Rodrigues, do Progressistas, ao governo do Piauí. O anúncio foi feito durante um evento na sede estadual da Legenda, em Teresina, e marca a entrada do PL na principal chapa de oposição ao governo, Rafael Fonteles. O presidente estadual do partido, Tiago Junqueira, afirmou que a decisão foi tomada com o objetivo de unificar as forças da direita e da centro-direita no estado. A escolha foi feita com base em muito diálogo, muita pesquisa, e a grande maioria escolheu essa aliança, essa coligação com o progressista, agora antes do primeiro turno. Temos aqui uma discussão feita em quase 30 dias de muito diálogo, nada foi feito escondido, foi com muita transparência, e também temos o aval lá da Nacional, do PL Nacional. No próximo final de semana temos a convenção do PL Nacional, onde eu vou terminar de fazer os ajustes lá com o presidente Valdemar. A definição acontece poucos dias após a desistência da pré-candidatura de Tony Rodrigues ao governo. Questionado sobre o assunto, Tiago disse que o episódio está superado e que o partido continua de portas abertas para que o ex-pré-candidato passe a integrar o projeto político da oposição. O senador Ciro Nogueira também participou do evento e confirmou que Tiago Junqueira será o candidato do grupo à segunda vaga ao Senado. Além disso, o parlamentar afirmou que vai procurar Tony Rodrigues para convidá-lo a se somar à aliança. Eu vou procurar o Tony. O Tony é uma pessoa que tem contribuído não só agora, mas toda a sua história na oposição, sempre fazendo as denúncias. É uma pessoa que se portou muito bem até agora como pré-candidato, e eu vou procurá-lo para ver se ele se soma com a gente nesse projeto de mudar o Piauí. Segundo Ciro, a adesão do PL também tem importância estratégica para a disputa eleitoral, já que o partido possui um dos maiores tempos de propaganda eleitoral entre as legendas da coligação. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí divulgou os dados do eleitorado que estará apto a votar nas eleições deste ano. Ao todo, 2.708.160 eleitores poderão ir às urnas no estado no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. O número representa um crescimento de 134.300 eleitores em relação às eleições gerais de 2022. Os dados mostram ainda que 97% do eleitorado piauiense já tem biometria cadastrada. Mais de 2.600.000 pessoas estão com cadastro biométrico regularizado, enquanto 66 mil ainda não realizaram o procedimento. No estado, o voto é obrigatório para mais de 2.200.000 pessoas. Teresina continua sendo o maior colégio eleitoral do Piauí, com mais de 592.000 pessoas aptas a votar. Em seguida, aparecem Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. O levantamento também revela que as mulheres continuam sendo maioria entre o eleitorado piauiense, com 52% do total.
Outro destaque é o aumento do número de eleitores com deficiência, que passou de cerca de 25 mil para mais de 34 mil pessoas aptas a votar nessas eleições. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. Tem uma dica aqui para quem quer aprender a tocar instrumentos musicais aqui em Teresina. As matrículas para os cursos de violão, violino e sanfona do Palácio da Música estão abertas para quem quer aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos. As aulas são destinadas ao público juvenil e adulto e as matrículas devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Palácio da Música, das 8 da manhã às 6 da tarde. Para confirmar a inscrição é cobrada uma taxa única de R$ 60. Alunos da rede pública de ensino são isentos desse pagamento. Os cursos terão duração de 1 a 2 meses, dependendo da modalidade escolhida, e oferecem diferentes horários para facilitar a participação dos alunos. A iniciativa busca ampliar o acesso à formação musical e incentivar o desenvolvimento cultural dos participantes, com aulas presenciais ministradas por professores especializados. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando nosso Pingado desta terça-feira. Um abraço grande para você. Amanhã a gente está de volta. Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.